Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao programa Tardear desse 20 de nove de 2025. Já está aqui do meu lado a justiça Arlice. Ela apresenta um pouco dessa ilustre, já voltamos palestrando com a mesma. Arlice de Souza e Silva, graduada em Filosofia e Teologia pela UFP, especialista em Metodologia do Ensino Superior pela FATEC, PAESP, especialista em Liturgia pela ICESP, servidora pública federal, atuou como coordenadora da Pastoral Litúrgica na Paróquia São José Operário, tem experiência com Pastoral Litúrgica, Pastoral da Acolhida e hoje serve como ministra da Sagrada Eucaristia na Paróquia São José Operário e como coordenadora da Pastoral da Acolhida na Paróquia Matriz de Teresina, Nossa Senhora do Amparo. Ela vai trazer para a gente uma experiência de uma peregrinação a Roma para a canonização dos Santos Cavalcanti e Pier Giorgio Frassati. Muito bem, faltou alguma coisa mais de currículo deslumbrante. Já vamos começando logo pelo início. Como começou essa devoção? Como assim ele começou essa história com Cavalcanti? Pois é, antes da pandemia, né, 2019, eu navegando na internet, me deparei com a história desse santo. Na época não santo, né, e nem beato ainda. E aí me deparei com a história dele, achei muito bonito, um menino de 15 anos, né, que tinha morrido no dia 12 de outubro. E aí fui conhecendo um pouquinho. E logo comprei uma novena, né? Eu tenho 3 filhos adolescentes, e aí eu digo, eu vou me apegar com esse rapaz. E aí comecei a devoção, conhecendo um pouquinho cada dia mais, né? Sobre a história dele, e assim começou essa devoção. Fala um pouco mais sobre a vida dele, como surgiu, essa trajetória dele na Terra antes de... Bom, o Carlos, ele nasceu em 91, né, 1991, e ele nasceu em Londres, né, e logo a família muito rica, milionários, eles foram morar em Milão, na Itália. A família era descendência italiana, né, mas eles tinham ido a Londres para trabalhar. Ele nasceu lá, mas foram morar logo em Milão. E aí, lá em Milão, a mãe, né, contratou uma babá para cuidar dele. Então, os primeiros contatos de Carlos com o catolicismo foi através da babá. A mãe era o que a gente chama hoje de católico de BGE, Sim. né? Não dava muita trela não para o catolicismo. Batizou o menino, mas ficou por ali mesmo. E aí a babá começou a ensinar algumas coisas para ele, né? Com 7 anos de idade, o menino já bem entendido, né? Começou então a questionar a mãe sobre algumas coisas. E ela foi procurar o pároco do bairro que morava, né? E o pároco deu para ela um catecismo da Igreja Católica, né? Porque ele disse assim, olha, agora você vai estudar para você responder seu filho, porque ele tinha vários questionamentos, né? E a mãe não sabia responder. Aí ela foi procurar o pároco, e o pároco deu essa incumbência para ela estudar o catecismo para poder responder o próprio filho. E assim a mãe começou também nessa peregrinação de entender um pouquinho do catolicismo, né? E o Carlos, ele tinha muita vontade, né, e desejava muito receber Jesus Eucarístico, mas ele só tinha 7 anos. E a igreja ele não permitia. Então ele pediu para a mãe, para falar com o bispo, né, para pedir autorização do bispo, para que ele pudesse, aos 7 anos, receber a Eucaristia. Então, assim, uma vontade muito grande, né, e ele tem uma frase muito famosa que ele disse que a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Então, assim, ele tinha essa vontade muito grande de receber a Eucaristia e conseguiu do bispo a autorização. Então, aos 7 anos, ele começou a receber a Eucaristia. Mas ele recebia a Eucaristia, procurava receber todos os dias. Então, todos os dias ele ia à missa. Né? Foi um menino que, assim, muito diferente, né, dos de hoje, que gosta de jogar, perde um tempo danado jogando. Ele rezava o rosário, ele ia à missa de criança e ele fazia adoração ao Santíssimo, né? Então, assim, algo impressionante. E isso chamava a atenção dos familiares, né? Essa devoção que ele tinha. Fez a crisma, foi catequista na paróquia, né? Se dedicou à catequese na escola. Ele, às vezes, até sofria bullying, porque era considerado estranho, né? Porque ele não gostava muito das coisas de brincar,
né, de ofender, ele ficava, pelo contrário, ele catequizava os colegas, né, e ele jogava bola, né, gostava de jogar bola e sempre com o rosário na mão. Ele jogava videogame, mas ele tinha um autocontrole muito grande, porque ele dizia assim, eu vou jogar videogame 1 hora por semana. Quem é que hoje consegue, né? Tem que ter um autocontrole muito grande. Então, o Carlos, ele tinha esse autocontrole, né? E aos 11 anos, ele resolveu fazer na internet estava começando, né? Ele fazer um site e catalogar todos os milagres eucarísticos que aconteceram no mundo. Então, foi algo assim que ele tomou essa iniciativa, né, de fazer essa catalogação de todos os milagres eucarísticos e das aparições de Nossa Senhora, né. Ele viajou muito com os pais, mas uma coisa interessante é que quando ele viajava com os pais para esses locais onde tinham acontecido esses milagres, né, e essas aparições, ele sempre dizia, quero ficar no hotel próximo de uma igreja. Por quê? Porque era assim, ele sabia que tinha que ir à missa todos os dias. Era Eucaristia diária, né? E hoje a gente vê o quê? Ele tinha até uma frase uma colocação muito interessante, que ele dizia assim, se as pessoas entendessem o que tem dentro da igreja, dentro do sacrário, as igrejas não caberiam as pessoas que iam lá todos os dias, né? Às vezes ele via filas e filas de pessoas para ir para show, para jogo de futebol, e na igreja não tinha fila para ver Jesus. Então foi um menino que chamou a atenção por esse comportamento dele, né? Ele não tinha namoradas, ele dizia que a única mulher da vida dele era Nossa Senhora, né? Então, assim, um exemplo de vida maravilhoso, dessa relação vertical dele com Deus, né? Eucaristia, o rosário, a adoração. Mas ele também tinha uma relação com Deus da forma horizontal. Como seria isso? Com os irmãos. Carlos, ele tinha uma mochila onde ele colocava comida, ele colocava cobertores, e ele ia para a rua de Milão e dava para essas pessoas, né, que estavam lá na rua, comida. Uma vez ele chegou em casa sem o tênis, né, porque tinha dado para uma pessoa o tênis que ele usava, um morador de rua, né? Então, a vida do Carlos não foi só uma vida de exemplo no sentido dele com Deus, né, de forma vertical, mas também de forma horizontal. Ele ajudava muitas pessoas. Inclusive, no velório dele, muitos moradores de rua foram, e a mãe espantada, né, porque ele também não fazia. O que é que a gente vê hoje, né? A gente vê que as pessoas fazem a caridade, tiram fotos, mostram, né, para sair na internet, e ele não fazia essa divulgação, ele fazia realmente para Deus, né, e ele escondia aquelas coisas, você dá com a mão e esconde com a outra, né, então ele não fazia propaganda do que ele faz, da caridade que ele fazia com as pessoas de rua, né, e a mãe se espantou, né, e aí quando a mãe questionou, ele disse assim, olha, o Carlos era nosso amigo, ele nos visitava, mas o Carlos não levava só o pão, o Carlos não levava só o cobertor, o Carlos conversava com essas pessoas que moravam na rua, né? Então, ele catequizava também. Carlos catequizou uma pessoa que cuidava dele, né? Tinha um hindu que foi contratado e foi o companheiro dele que é um menino, né? Para ir à missa, para a igreja. E Carlos acabou catequizando, né? Esse hindu e ele pediu para ser batizado. Depois, a mãe do hindu foi visitá-lo e lá ela também ficou, né, sendo catequizada pelo Carlos e pelo próprio filho batizado, e ela também pediu para ser batizada. Então, o Carlos foi um grande missionário ali onde ele estava, um grande evangelizador, e que deixou muito exemplo para a gente, né? Exemplos de vida cristã, católica, né, de amor à Eucaristia, de amor ao Rosário, de caridade, numa caridade que não era para chamar atenção na internet. O que ele botou na internet? Os milagres eucarísticos, aí o Rosário, né, a aparição de Nossa Senhora. Ele não botou nada do que ele fazia. Ele tem até um livro que eu trouxe, né,
foi Carlos, que esse livro aqui foi o padre Fábio Vieira que escreveu, né? O padre Vieira, na época da pandemia, morou com a mãe, com os familiares, a mãe e o pai lá na casa, ele ficou preso, né? Esse aqui é um dos mais recentes dele? Esse aqui não, esse aqui foi o primeiro livro que eu comprei sobre o Carlos, né? Eu tive tanta curiosidade de saber da vida dele que eu comprei este livro, né? Não eu, mas Deus, né? Então, assim, foi um menino muito... ele ia muito a Assis, inclusive, conversando com a mãe, ele dizia, né? Que queria, quando morresse, ser enterrado lá em Assis. Os pais compraram uma casa porque ele tinha muito amor por São Francisco de Assis. São Francisco de Assis foi um grande exemplo para o Carlos, né? Santa Clara eram jovens que se despojaram da riqueza que tinham, porque todos dois eram muito ricos, São Francisco e Santa Clara, e Carlos se exemplava muito na vida desses dois santos, né? E ele subia nas montanhas onde São Francisco recebeu as chagas, né? Os sinais, e ele subia para rezar. Inclusive, essa foto, né, foi lá, nesse monte onde São Francisco recebeu as chagas, e ele tinha um grande amor por Assis, e pediu para ser enterrado lá, né. E como foi que Carlos morreu, né? Ele teve essa vida toda de dedicação aos irmãos, a Deus, e uma questão de um mês, Carlos descobriu que tinha leucemia, né? E foi um mês. Praticamente ele veio a falecer. Ele faleceu no dia 12 de outubro de 2006. Inclusive, quando eu comecei a conhecer a vida dele, né, a internet lá de casa foi a CUTES, né, e a senha, as datas, né, da morte dele. Então, assim, pelo exemplo que ele deu, ele sofria muito com a leucemia muito radical, muito grave, né? E a mãe com ele lá no hospital dormindo, e ele aquela dor, e aí as enfermeiras chegavam e perguntavam, você quer que eu chame sua mãe? Ele disse, não, minha mãe tá muito cansada. Mas você tá sentindo muita dor? E ele dizia assim, tem gente que sofre mais, tem gente que sente mais. E assim, toda dor que ele sentia, ele ofereceu pelo Papa, né? Na época o Papa João Paulo II, e pela igreja, pela Santa Igreja. Então, até isso, ele fez, né? Ele doou toda a sua dor, seu sofrimento, pelo Papa e pela igreja. Como foi esse planejamento dessa viagem para participar dessa peregrinação? Menino, esse planejamento dessa viagem foi Deus. Rapaz, olha, por esse amor que eu tenho a Carlos, né, eu acompanhei toda a beatificação dele, né, e tinha essa vontade, esse desejo de estar na canonização, mas eu não tinha o dinheiro. E aí o Papa Francisco marcou a canonização para o dia 27 de abril, né, era o jubileu dos jovens e dos adolescentes. E aí eu digo, eu não vou ter dinheiro para ir, não vou. E fiquei triste, né? Mas Carlos sabia da minha vontade e Deus também sabia desse meu desejo de estar. E aí, eu não sei, o Papa morreu, né? O Papa Francisco morreu e teve que adiar a canonização. E aí eu fiquei pensando, se botarem para final de outubro, eu vou receber um dinheiro, vai dar para mim ir. Mas não, marcaram para setembro. Outra data muito ligada ao Brasil, né? E aí marcaram para o dia 7 de setembro. E eu digo assim, eu não vou ter esse dinheiro. Independência, né? Pois é. Eu não vou ter esse dinheiro porque o dinheiro está programado para outubro. Braga, 10 dias antes da canonização, o dinheiro entrou na minha conta. Eu não sei como. Deus, os milagres, o poder de Deus, né, de Cristo, né? E aí aquela data chegando, dia 7 de setembro chegando, e eu disse, oh, meu Deus, não vai dar para mim, porque 10 dias o dinheiro entrou na conta. E eu digo, meu Deus do céu. Fui procurar passagem 10.900, eu não tinha 10.900, eu tinha 10. Eu digo, e agora, Senhor? Como é que eu vou comprar essa passagem? Como é que eu vou comer? Como é que eu vou me hospedar? Como é que eu vou andar lá? Porque eu não quero só eu quero ficar só em Roma, eu quero em Assis ver o corpo do Carlos.
E aí aí eu viajei aqui pertinho, né, com o chefe, e aí fazer um trabalho. E aí eu conversando com ele, ai, chefe, eu tinha até pedido minhas férias, mas não tem como, a passagem é muito cara. Aí ele disse, menino, tô olhando o aplicativo, disse lá o nome do aplicativo, eu digo, não, nem conheço. Passagem 5.900. Aí eu digo, pronto, pois eu vou comprar essa passagem. Comprei a passagem, fiz a reserva lá no hotel e viajei. Viajei no dia 4 para Fortaleza e dia 5 peguei o avião para Roma, né? Teve uma conexão em Paris e aí fui para Roma. Cheguei dia 6, cheguei no hotel 6 horas da tarde lá, morta de cansada. E aí pensei até, será que é aqui no Brasil? Será que o pessoal dorme lá? Meu Deus, será que eu vou? Sem conhecer, olha, não falo italiano, não falo espanhol, não falo inglês. Eu digo, meu Deus, será que eu vou dormir lá? Aí fiquei com medo, eu digo, não vou não. Aí resolvi ir cedinho. Acordei 5 horas da manhã. Meu Deus, como é que eu vou chegar nessa Praça São Pedro? Fui para a estação, né? Quando estava chegando na estação, vi 3 freiras. Aí eu digo, essa mulher é bom. Agora eu tô em casa. Agora eu digo, irmãs, aí todas falavam espanhol. Eu, irmã, vamos para canonização? Ela, sim. Eu digo, pois eu vou com vocês. E aí eu peguei o mesmo trem, né? Na hora eu não tinha nem comprado o bilhetinho do trem. Eu digo, meu Deus, e agora como é que eu compro, irmã? Elas vêm, aí elas me deram, né? Porque estava tudo fechado lá na estação. Eu tinha que comprar na maquininha, a maquininha era lá embaixo. Aí eu disse, não, pois aí elas me deram, né? Eu fui. Quando chegou lá, né, que a gente desceu, ela disse, agora você vai por aqui e nós vamos por aqui, porque a gente vai entrar por outra passagem. Aí eu disse, tá bom. Isso tudo elas falando em espanhol e eu tentando entender. E fui, né? Quando eu cheguei lá, menino, uma fila. Né? Era assim uma calçada enorme, né? Bem larga, cheia de gente de todas as nacionalidades, peregrinos, eles eram identificados ou pelo boné, ou pela camisa, ou pelo um lenço amarrado na cabeça, um monte de gente. E aí eu fiquei lá na fila, eu sozinha com o meu grupo, Jesus, Maria, Carla Cucci e meu anjo da guarda, era esse o meu grupo. Digo, bora comigo. E aí a gente foi, né, na fila, e para dobrar, era uma rua, né, que você dobrava para poder ter acesso à Praça São Pedro. E aí eu, nada, e caminhando devagar, e eu digo, meu Deus, eu cheguei lá, faltava 10 minutos para as 7. Tá? Quando eu vim dobrar, já era 8h15, ou seja, mais de 1 hora para poder dobrar. Para poder entrar na Praça São Pedro, ainda foi mais 1 hora. Eu sei que eu consegui estar na praça, eu olhei no relógio, porque você, para entrar na praça, você passa por uma vistoria. Bota mochila, bota casaco, passa pelo raio-x, então é bem demorado. Quando eu entrei, que eu disse, pronto, tô dentro da praça, faltava 20 minutos para o início da celebração. Mas assim mesmo eu dei graças a Deus, né? Entrei, fiquei lá no meio, em pé com o pessoal, gente de toda nacionalidade, era assim, ó. Sabe? Bem apertadinho. Cadeira eu não peguei. Se eu tivesse ido dormir, se eu tivesse ido dormir, talvez eu tivesse pego uma cadeira. E aí passamos. Mas 2 horas de celebração, eu não cansei. Eu não cansei, porque foi linda. Foi tudo tão lindo. A gente fica pensando assim, meu Deus, como a Igreja Católica é linda, sabe? Eu jamais mudaria de religião. Porque é um rito, você vê pessoas de todas as nacionalidades ali junto, e na hora que o padre terminava a oração, todos respondiam na sua língua um amém, um bendito seja Deus, né? Então, assim, é uma celebração universal, não é algo diferente aqui e ali, não. Todo mundo celebra junto, né? E assim, você se sente parte de um corpo, né? Pertencente, né? Exatamente, de um corpo que a cabeça é o próprio Cristo, né? Então é muito lindo ser católico, realmente. E aí teve toda a cerimônia da canonização, né? Eu trouxe até um livrinho aqui que eles distribuíram, né? Com a imagem do Frassati, que é um outro santo
que foi canonizado, né? Outro jovem que foi canonizado com a vida dele. Esse livrinho foi distribuído lá na Praça do São Pedro, né? A vida do Carmo também aqui, e toda a liturgia da celebração, né? Em italiano e em inglês e em latim, tá? Aqui. Bom, foi muito, muito emocionante. Mas aí eu fiquei lá em pé, no meio daquela multidão, e aí chegou a hora da comunhão. Eu digo, meu Deus, não comungar nessa missa? Não pode, nessa celebração, eu tenho que comungar. E saí, né, eu sozinha com o meu grupinho aqui, né, de São Carlos Acuti, fui, cavei, cheguei lá perto de onde os padres iam distribuir a Eucaristia. Né? Tinha um japonesinho aqui, uma acho que mexicana lá, falava espanhol, e eu fiquei aqui para receber a comunhão, rezei, agradeci a Deus, muito, muito emocionado, né, chorando realmente, né, e aí fiquei lá, eu digo, eu vou ficar por aqui, né, quem sabe se o Papa não vem no Papa Móvel. E aí fiquei lá, caladinha, né, e aí eu digo, meu Deus, eu comecei a falar em português, né, meu Deus, será que o Papa vem, será que o Papa não vem? Aí fiquei aquela ansiedade toda, e uma irmã que estava assim perto, disse assim, você é do Brasil? Eu digo, sou, irmã. Você é de onde? Eu digo, eu sou do Piauí. Ah, eu morei em Campo Maior. Aí eu digo, oh, meu Deus, irmã, que bom, né? Estamos se encontrando. E estamos se encontrando. Aí eu sei que a gente lá conversando, ela falando, né? E eu também. E aí, de repente, lá se vinha uma mulher com um bebê. Aí ela foi e disse assim, olha, vamos procurar deixar essa mãe passar com o bebê, que se o Papa vier no Papa Móvel, com certeza ele vai parar para beijar o bebê. Aí eu digo, ai, irmã, pois vamos. Estratégia. Vamos, porque eu quero ver o Papa de perto, vamos, e aí, cá, vamos ver essa mãe passar, e ela passou com o bebê, e o Papa Móvel vinha. Gente, aí nessa hora eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, de ver o sucessor de Pedro ali vindo, entendeu? Então, assim, o nosso pastor maior. E aí eu fiquei. E o Papa Móvel parou. Olha, ficou toda arrupiada. Meu Deus, é emoção demais. E o Papa Móvel parou. Assim, acho que 2 metros de distância da gente. E eu vi o nosso Papa. Meu Deus, que coisa abençoada. Ele parou o Papa Móvel, a segurança pegou o bebê. Depois eu queria roubar o bebê da mulher, mas ela não deixou não. Pegou o bebê, levou pro Papa, o Papa beijou, eu aqui aos prantos, meu Deus, muita emoção. E aí devolveu lá pra mãe, daí eu queria roubar, mas a mãe não deixou. Aí assim, foi assim, a finalização dessa grande cerimônia que foi a canonização do Carlo Acuti e do Pier Giorgio Frassati, né? E foi muito bonita mesmo. Essas experiências, assim, fortaleceu suas fé, assim, agregou valor dentro dessa Maria religião? Demais. Eu já amava ser católica e agora, meu Deus, eu vou ser uma fervorosa soldada de Cristo, né, para o catolicismo, porque a igreja, para canonizar, ela tem todo um processo, né? Nos primórdios era por aclamação do povo, né? O povo via a vida, né? Os mártires, por exemplo, eles não precisavam de milagres. Se morreu pela fé, já era, né, considerado mártir, já estava ali no cânon da igreja, né? Que é um livro onde a igreja tem o nome de todas as pessoas que são consideradas santas, né? E de exemplo de vida, né? Ai, meu Deus, me perdi. Não, vamos entrar um pouquinho no legado que ele deixou, assim, para as futuras. Legado. A questão, você perguntou para mim, né? Sim, legado. Então, assim, essa questão da minha fé, ela se fortaleceu demais, né? Eu sempre busco a vida dos santos para me iluminar, para Santa Teresinha, que morreu jovem também, né? O que é que eles fizeram, né, para agradar a Deus, o que eu posso fazer? Porque todos eles eram como a gente, né? Então, se eles conseguiram, a gente também pode. A gente não precisa estar nos altares, nas imagens nos altares, né? Mas a gente pode, com certeza, no lugar que a gente trabalha, no bairro que a gente mora, na paróquia que a gente serve, também fazer a vontade de Deus. E foi só isso que o Carlo fez, a vontade de Deus, né? E isso agregou demais na minha fé, porque eu tenho 3 filhos.
tenho filhos jovens e tenho um filho adolescente. E eu sempre passo para eles que eles também podem seguir essa vida de santidade, né? Que o mundo, o que o mundo prega, assim, é uma coisa, assim, absurda, né? Mas o Carlos viveu no mundo, né? E ele foi santo dentro deste mundo, né? Só que ele fez um autocontrole, ele fez as escolhas certas, e é isso que a gente tem que fazer como pessoa dentro do mundo, né? Como indivíduo dentro do mundo, fazer as escolhas certas. De certa forma, vai influenciar muita juventude, né? Seguir os caminhos, né? Muito. Você trouxe uma ceia aí, mostra pra gente um pouco mais dessas... Então, eu fui em Assis também, né? Eu não tinha como deixar de ir lá em Assis. E eu peguei um trem, fui para Assis, né? Porque o corpo do Carlo, ele está lá em Assis. Interessante que, como eu falei, né? O Carlo, ele visitava muito a cidade de Assis, a família comprou uma casa em Assis e ele foi enterrado em Assis, né? E eu nem falei um pouquinho sobre a questão da canonização, o que levou ele a ser canonizado, Sim, mas depois eu vou falar. Nós temos tempo, vai ficar à vontade. Então, mostre logo o acervo, depois a gente... Lá em Assis eu fui, né, na igreja, né, de São Francisco, na Basílica de São Francisco, e visitei a Basílica de Santa Clara, mas o Carlo, ele não está lá nessas duas basílicas. Onde é que o Carlo está? O Carlo está numa igreja simples, que é a igreja chamada Igreja do Despojamento. O corpo do Carlo está lá. Essa igreja do despojamento foi aonde São Francisco, na frente do bispo, né, ele tirou toda a sua roupa e saiu nu, né? Porque o pai reclamava porque ele dava as coisas para os pobres. E aí São Francisco saiu nu. Então é chamada a Igreja do Despojamento. E Assis está lá, o corpo do Assis está lá, a coisa mais linda. Aonde é que o corpo do Assis, de Carlos está? Você entra na igreja, você tem Jesus Eucarístico, né, o sacrário, você tem o altar com a Nossa Senhora, mas o Carlos, ele está numa lateral. Por quê? Porque Carlos nunca quis nada para ele, né? Esse livro aqui, Não Eu, Mas Deus, ele demonstra isso, que ele quis chamar a atenção para a Eucaristia. Então, ele está lá nessa igreja simples da cidade de Assis, numa lateral, né? E aí a gente visita o altar, visita Jesus Eucarístico, visita a imagem de Nossa Senhora e sai assim numa lateralzinha para ver o corpo do Carmo. Porque o centro das intenções é Cristo, né? O centro das intenções é Cristo. Ele nos leva a Cristo, né? E falando um pouquinho da canonização dele. O Carlos, ele foi beatificado, né? Pelo milagre. Para ser canonizado precisa de 2 milagres, né? E ele foi beatificado pelo milagre aqui no Brasil, né? O padre Marcelo teve conhecimento da vida do Carlos por um afilhado, e esse afilhado mandou um artigo para ele. E aí chamou a atenção desse padre, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ele entrou em contato com a família mandou uma relíquia para ele, uma relíquia de 2º grau. O que é uma relíquia de 1º grau? É o próprio corpo, é um pedaço do osso, né? É um fio de cabelo, isso é uma relíquia de 1º grau. E a relíquia de 2º grau é uma peça que o santo, né, que a pessoa usou, né, uma roupa, ou escova de dente, ou um caderno, alguma coisa que ele tenha usado. E a relíquia de 3º grau é algo que você passa no corpo, né? Essa aqui que eu mostrei para vocês é uma relíquia de 3º grau, porque essa foto, né, essa imagem, eu passei no túmulo na urna, né? Que o corpo do Carlos estava. Então, eu passei lá e eu trouxe essa relíquia para mim, né? Para que ela me ajude, né, nessa caminhada da santidade. E o padre Marcelo, ele recebeu essa relíquia, né? E para chamar a atenção dos jovens da sua paróquia, ele fez uma celebração, todo dia 12 ele fazia a celebração, em devoção ao Carlos, e tinha uma criança, que ela tinha um problema no pâncreas. O pâncreas dela, ele nasceu com problemas muito sérios, ele tinha
acho que 4, 5 anos na época, e ele não conseguia se alimentar, ele pesava 9 quilos. Tudo que ele comia, ele botava para fora. E ele tinha esse problema e só resolvia com uma cirurgia muito cara. A família não tinha como arcar, né? E a mãe foi com essa criança lá visitar, né, passar essa celebração e pediu para o filho, né? Filho, vamos pedir para você ficar curado? E o menino tocou na relíquia e pediu, né? Então participaram da celebração, tudo. E o menino chegou em casa e pediu para a mãe para comer. Mãe, eu tô com fome. Aí ela disse, meu filho, mas você não pode comer. Mãe, mas eu tô com muita fome. Aí ela foi e deu um pouco de comida. Ele comeu, não botou pra fora. Aí, mãe, eu quero comer mais, eu tô com muita fome. E aí a mãe continuou dando comida pra ele. E ele não botou pra fora. E assim, dormiu, não teve nenhuma reação. E aí ela procurou um médico. Doutor, ele tá comendo. E o médico fez todos os exames, de novo. E o pâncreas do menino não tinha mais nenhuma deformação. Nenhuma. E aí o padre Marcelo, né, diante do milagre realmente, né, encaminhou tudo isso para o Vaticano. E como é que o padre Fábio entra nessa história, né? O padre Fábio foi com ele, ia com ele, aliás, só que o passaporte do padre Marcelo estava vencido. Ele não atentou. Aí quem levou toda a documentação foi o padre Fábio, quem escreveu esse outro livro aqui, né? E aí o padre Fábio ficou sendo, então, vamos dizer assim, o principal postulante desse milagre lá, né? Então toda a documentação foi encaminhada, foi levada pelo padre Fábio, né? Tudo, e foi dado andamento nesse processo de beatificação do Carlos, né? A congregação da Causa dos Santos é formada por 19 pessoas, né, se eu não me engano. Dentro dessas 19, tem 7 pessoas que são ateus. Então, o que acontece? A igreja, ela procura realmente colocar pessoas que se dizem ateus, né, para examinar, investigar essa questão da canonização. Né? Antigamente era o quê? Era a aclamação popular, hoje não. Hoje a igreja faz uma investigação muito grande para realmente saber se aquilo que aconteceu foi um milagre. E ela entrega para quem? Para quem é ateu. Porque quando o ateu diz assim, olha, a ciência não pode explicar, aí, né? Aí é porque realmente é algo que é divino. Né? Então, essas pessoas, elas investiram toda a vida, investigaram o computador do Carlos, né? E não acharam nada que denegrisse a vida do Carlos, nada. Né? Um adolescente, podia ver alguma coisa pornográfica ali? Nada. Todo o histórico do computador do Carlos eram coisas relacionadas a Deus, né? A Nossa Senhora. E aí foi constatado realmente que foi um milagre, né? A congregação constatou que foi um milagre e Carlos foi beatificado. O segundo milagre que levou à canonização foi uma menina porto-riquenha que estava na Itália, né, viajando e sofreu um acidente, um traumatismo craniano, né? E foi para o hospital e os médicos disseram, olha, se ela escapar, ela vai ter muitas sequelas. Né? E a mãe, né, conhecendo a vida do Carlos, foi a Assis, rezou no túmulo do Carlos, levava a imagem de Carlos lá onde ela estava internada, tudo. E hoje a menina está aí, sem nenhuma sequela. Né? Então foi o outro, né, investigado também pela congregação da Causa dos Santos, um outro milagre que levou à canonização, o segundo milagre. Né? E hoje Carlos é santo graças a esses 2 milagres investigados por ateus, pela igreja, e comprovado realmente que não tinha como explicar essas melhoras, né, essa recuperação. História belíssima que deixou nós, né, lisonjeados por muito conhecimento, e gostaria de deixar sua mensagem final para os jovens, aqueles que passaram a admirar, passaram a conhecer e ver a profundidade desse trabalho. Principalmente para os meus filhos, né, o desejo que eu tenho, assim, o que você quer para seus filhos? Eu quero que eles cheguem no céu. Eu quero que eles sejam santos. Não precisa ser santo de altar, que nem o Carlos, né? Mas que eles busquem a santidade, né? Que eles procurem viver para não ofender a Deus.
Quando a gente procura viver para não ofender a Deus, a gente vive na santidade, né? Esse caminho do Carlos, né, de ter Deus na sua vida e procurar também ajudar os irmãos, a caridade, isso é uma cruz, né? Você tem que ter isso na sua vida, né? Hoje a gente vê muitas igrejas pregando a prosperidade, né? A prosperidade. Mas nós da Igreja Católica sabemos que o que vai fazer com que a gente chegue no céu não é a prosperidade. Prosperidade pode ser um resultado, uma consequência de você saber levar a sua cruz, né? E aquela cruz que você tem uma relação forte com Deus e forte com os irmãos, né? De fazer a caridade, não a caridade de propaganda, de, eu vou dar 300 brinquedos aqui, tira foto, e aqui, dou cesta básica, tira foto. Não. Assim você já ganhou sua recompensa, né? Aquela caridade mesmo que você faz, sem precisar fazer propaganda, né? Aquela caridade que você faz por amor. E às vezes você não precisa nem doar nada, né? Você não tem nada para doar, você não precisa doar. Você pode doar o quê? Uma palavra. Você passar por alguém na rua, por exemplo, uma pessoa, um gari. Às vezes a gente passa por um gari e você não dá nem bom dia para ele, né? Então você vê que realmente que você não está no mundo sozinho. Você está no mundo com outras pessoas, com seus irmãos, e você tem que tratar bem os seus irmãos, né? Um bom dia, oi, tudo bem? Você tá bem, entendeu? Você vê alguém na rua ali e às vezes você julga logo, tá bêbado, né? Talvez nem seja, né? Então, assim, é o amor, né? O amor a Deus e o amor aos irmãos. Essa é a grande mensagem que o Carlos deixou, que São Francisco deixou, que Santa Clara deixou e que a gente precisa deixar para o mundo. Ou seja, temente a crítica e respeitar as pessoas como elas são, né? Exatamente. Todos nós temos valores, né? E pensar nesse momento que a gente fez projetado na sua viagem, na sua caneca, que bom, vou guardar pra Abra e sempre. veja, acho que tem um pouquinho aqui representa a sua viagem. Ai, meu Deus do céu. Eita, na Praça São Pedro, no dia da canonização. Amém. Ai, meu Deus. Muitíssimo obrigado, você brilhou muito com nós. Essa história está em evidência agora em todos os momentos e queria, por que não tardiar, trazer para a gente contemplar e levar conhecimento à frente, dentro da religião, aprofundando mais, né, os conhecimentos e o legado que ele deixou para a gente. Verdade. Muitíssimo obrigado. E viva São Carlos Acutis.